O seu português é básico, intermediário ou avançado? Vamos testar? Oiê! Eu sou a professora Letícia Góes e para a aula de hoje eu preparei 6 questões para testar o seu nível de português. Então, as 2 primeiras questões são mais fáceis. Depois vem 2 questões intermediárias e as 2 últimas questões eu considero difíceis. Então, eu já adianto que não vai ser um teste fácil de se gabaritar. Já pega o seu papel, sua caneta e anote as suas respostas, que depois você vai me contar quantas questões você acertou e se o seu nível de português é básico, intermediário ou avançado. Vamos começar? Primeira questão. Nós sentimos, espaço, dó daquela menina. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, muito. Nós sentimos muito dó daquela menina. Ou alternativa B, muita. Nós sentimos muita dó daquela menina. E aí, qual a alternativa correta? Letra A ou letra B? A palavra dó é um substantivo masculino. Por isso, as palavras que acompanham esse substantivo masculino precisam concordar. Então, o correto é: nós sentimos muito dó daquela menina. Muito dó, professora, muito dó. Dó, que é uma palavra que significa pena, é uma palavra masculina, não é muita dó. É muito dó. Nossa, eu fiquei com um dó daquela menina. Não é uma dó, é um dó. Segunda questão do nosso teste. Saiba como resgatar sua... E aí, espaço. Aqui nós temos uma questão sobre hífen, uma questão de ortografia. Será que você sabe escrever essa palavra? Autoestima. Autoestima se escreve letra A com hífen, auto, hífen, estima. Ou se escreve como está aqui na letra B, tudo junto, sem hífen, autoestima. E aí, a alternativa correta é a letra A com hífen, ou alternativa B, sem hífen, tudo junto? Saiba como resgatar sua autoestima, tudo junto, sem hífen. Alternativa correta, letra B. Quando nós temos uma palavra formada por um prefixo, esse auto é um prefixo. Um prefixo que termina com uma vogal, certo? Então, esse prefixo auto termina com a vogal O. E depois nós temos uma palavra, um elemento que começa com outra vogal diferente. Nesse caso, nós temos a palavra estima, que começa com a vogal E. Nós juntamos esses 2 elementos, o prefixo mais a palavra, sem hífen. Então, fica tudo junto. A regra é: quando o prefixo termina com uma vogal e o segundo elemento começa com uma vogal diferente, nós juntamos esses 2 elementos sem hífen. Por isso, autoestima é uma palavra escrita sem hífen. Alternativa correta, letra B. As 2 questões do nível básico já foram. Agora vamos fazer 2 questões de nível intermediário. E a terceira questão é sobre regência. Vamos lá. O menino não obedecia, espaço, pais. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, aos. O menino não obedecia aos pais. Ou alternativa B, os. O menino não obedecia aos pais. Qual alternativa você acha correta? Letra A ou letra B? O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Isso quer dizer que ele exige uma preposição. E a preposição exigida pelo verbo obedecer é a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Então, necessariamente, esse azinho, preposição, precisa aparecer junto com o verbo obedecer. A alternativa correta é, portanto, letra A. O menino não obedecia
aos pais. O que é esse aos? É a preposição a exigida pelo verbo obedecer, mais o artigo definido os, que está acompanhando o substantivo pais. Então, eu tenho a mais os, junto fica aos. O menino não obedecia aos pais. Nós temos aqui, então, uma questão sobre regência, a regência do verbo obedecer. E se você está gostando deste teste, já deixa o seu gostei neste vídeo, isso nos ajuda muito. Compartilhe também o vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que eles também possam fazer este teste e testar o nível de português. Vamos agora para a quarta questão. E aqui na quarta questão as coisas começam a ficar um pouco mais complicadinhas. A frase é a seguinte: vem comigo, eu sou espaço amigo. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, seu, vem comigo, eu sou seu amigo. Ou alternativa B, teu, vem comigo, eu sou teu amigo. E aí, qual das duas alternativas está correta? E aqui você pode estar pensando, mas tanto faz, né? Seu e teu. As duas palavras querem dizer a mesma coisa, são pronomes possessivos. Então, eu posso usar letra A ou letra B, tanto faz. Não é bem por aí. As duas palavras querem sim dizer a mesma coisa, são dois pronomes possessivos, mas são pronomes possessivos de pessoas diferentes, que se referem a pessoas diferentes. Então, de acordo com a norma padrão, você tem um contexto para utilizar seu e tem um contexto para utilizar teu. Nessa frase, como você vai saber qual dos dois pronomes possessivos você vai utilizar? Olhando para a forma verbal vem. Essa forma verbal que vai contar para você se você vai utilizar seu ou teu. Vem está flexionado na segunda pessoa do singular. Então, é um verbo no imperativo, eu estou pedindo para alguém vir comigo, certo? E é um verbo no imperativo que está flexionado na segunda pessoa do singular, tu. Então, vem tu comigo. Quem produziu essa frase trata o seu interlocutor pelo pronome tu. Se trata pelo pronome tu, o pronome possessivo correspondente ao pronome tu, a segunda pessoa do singular, é teu. Por isso, o correto é vem comigo, eu sou teu amigo. Quando eu poderia usar seu, professora? Quando a forma verbal fosse venha, porque daí seria venha você. Venha comigo, eu sou seu amigo. Então, as duas frases estão corretas. Vem comigo, eu sou teu amigo. Ou venha comigo, eu sou seu amigo. Como aqui nós temos o vem, o pronome possessivo empregado deve ser o teu. Lembrando que na fala, no dia a dia, nós costumamos misturar normalmente a flexão verbal com tu, com os pronomes possessivos de terceira pessoa. Isso é natural na fala em muitas regiões do Brasil. Mas se você está fazendo um teste, uma prova, se você está escrevendo em um ambiente mais formal de comunicação, você deve observar essa padronização. Agora vamos para as duas últimas questões, que são as questões mais difíceis e são as questões que vão dizer se o seu nível de português é avançado. Eu aproveito para falar que se você está estudando para concursos públicos ou se você precisa se dedicar mais à língua portuguesa, estudar de forma mais aprofundada, você deve conhecer o nosso curso Português Completo, que é um curso de língua portuguesa do básico ao avançado, com muitas videoaulas organizadinhas na ordem que você deve estudar, muitos materiais de apoio com questões com gabarito detalhadamente comentado. Eu vou deixar o link do Português Completo na descrição para você conhecer. Vamos então para a quinta questão, que já começa com espaço.
Naquela época, cartas de amor. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, escrevia-se naquela época cartas de amor, ou alternativa B, escreviam-se naquela época cartas de amor. Qual a alternativa correta? Letra A ou letra B? Aqui nós temos uma estrutura na voz passiva. Trata-se da voz passiva sintética ou passiva pronominal, feita com o Czinho, com o pronome se. Então, nós temos o verbo mais o pronome se e depois o sujeito paciente. O sujeito é o termo cartas de amor. É um sujeito paciente porque recebe a ação expressa pelo verbo. Se o termo cartas de amor é o sujeito tem como núcleo a palavra cartas, que está no plural, o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. Deve, portanto, estar também no plural. A alternativa correta é a letra B. Escreviam-se, naquela época, cartas de amor. O naquela época, que é um adjunto adverbial que indica tempo, eu coloquei aí no meio, entre o verbo e o sujeito, só para confundir você, tá? Mas você pode retirar esse adjunto adverbial, escreviam-se cartas de amor. Ou colocar o adjunto adverbial em outro lugar. Naquela época, escreviam-se cartas de amor. Ou escreviam-se cartas de amor naquela época. Não precisa ficar no meio aí, entre o verbo e o sujeito para confundir você. Eu só coloquei aí para que você fique um pouco mais na dúvida mesmo, porque estamos aqui, afinal, no nível avançado já, né? Por isso que eu coloquei aqui. Mas temos, então, o verbo no plural concordando com o sujeito cartas de amor. Como eu sei, professora, que aqui nós temos uma estrutura na voz passiva e que cartas de amor é de fato o sujeito? Passa para a voz passiva analítica. Cartas de amor eram escritas naquela época. E aí fica mais fácil de você observar que o termo cartas de amor é o sujeito. Então, escreviam-se cartas de amor eram escritas. Por isso, a alternativa correta, letra B. Escreviam-se, naquela época, cartas de amor. Chegamos à sexta e última questão do nosso teste de nível de língua portuguesa. É a questão que eu considero mais difícil, tanto que ela tem aqui 4 alternativas. É uma questão sobre o uso dos porquês. Vamos ler. Não entendo por quê. Essa eu posso até ler o espaço, né? Porque a oralidade não interfere. Não entendo por quê, mas sei que ele não é sincero. Esse porquê deve ser escrito com alternativa A, tudo junto, sem acento. Alternativa B, porquê separado, sem acento. Alternativa C, porquê junto com acento circunflexo, ou alternativa D, porquê separado com acento circunflexo. E aí, qual das alternativas está correta? Como você preencheria essa lacuna? Essa foi uma questão que eu coloquei aqui para pegar aluno decoreber. O que é aluno decoreber? É aluno que não sabe analisar o contexto, que não entende de verdade, que sai decorando um monte de regra, mas não consegue aplicar na prática, porque não compreendeu. E aluno do curso Português Completo não erra esse tipo de questão, não, porque aprende de verdade, deixa de ser um decoreber. O aluno decoreber olha para essa frase e fala assim, porque no meio de frase ali não é uma pergunta, é porque junto sem acento. Porque decorou assim, porque separado é para pergunta, porque junto é para resposta e só, acabou. Aí erra as questões que envolvem o uso dos porquês. Então, vamos analisar o contexto. Não entendo porquê, mas sei que ele não é sincero. Esse porquê é uma locução adverbial interrogativa de causa. Tem o mesmo sentido de
Por qual motivo? Por qual razão? Não entendo por qual razão, mas sei que ele não é sincero. Essa locução adverbial interrogativa de causa é empregada para fazer perguntas diretas e indiretas. Então, não entendo por que ele não é sincero. É a mesma coisa de perguntar por que ele não é sincero. Então, se eu pergunto por que ele não é sincero, é uma pergunta direta. Se eu digo não sei ou não entendo por que ele não é sincero, é uma pergunta indireta. Nesses dois casos, o porquê é escrito separadamente, são duas palavras. Então, nós temos aqui um porquê, que é uma expressão, então é formado por duas palavras, e trata-se de uma locução adverbial interrogativa de causa. Muito bem, já sabemos que é escrito separadamente. E aí, tem acento ou não tem acento? Nesse caso, tem acento circunflexo. Por quê? Porque ele está antes de uma pausa. Não entendo por quê. Separado e com acento circunflexo. Mas sei que ele não é sincero. Eu sei que ele não é sincero, não entendo por quê. Veja que esse porquê, que pode aparecer sozinho, no final de uma frase ou antes de uma pausa, ele deve ser escrito separado e com acento circunflexo. A alternativa correta é a letra D. Então, olha só, se você decorar que no meio da frase o porquê sempre vai ser junto sem acento, você vai errar uma questão como essa. Quem elabora questões, quem elabora as provas, sabe o jeito que o candidato tenta decorar as coisas e formula as questões justamente para que o candidato erre, ou para testar se o candidato só decorou ou aprendeu de verdade. Certinho? E agora eu quero saber se o seu nível de língua portuguesa é básico, intermediário ou avançado. Conte aqui nos comentários quantas questões você acertou. E se você assistiu ao nosso teste até aqui, coloque hashtag assistir tudinho. Curta este vídeo, veja se você está inscrito no nosso canal, compartilhe com os amigos e nos ajude a continuar crescendo e continuar produzindo conteúdo de qualidade gratuito aqui no YouTube. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!